Então, pessoal, vamos lá para a aula 6 e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre função exponencial. O que é uma função exponencial? Uma função exponencial é uma função do tipo a elevado a x, em que esse a é um número maior do que zero e diferente de 1. Tá? Se ele for menor do que 1, a função vai ser uma função decrescente, e se for maior do que 1, a função é crescente. Tá? Então, observe o seguinte, que a variável aqui, nesse caso, ela está servindo como um expoente. Então, você tem um número fixado qualquer e coloca o x no expoente. Tá? Quando você percorre todo o conjunto dos números reais, muda esses valores de x, né? Em todo o conjunto dos números reais, você vai obter gráfico da função, algo parecido com esse. Essa curva aqui, que está quase horizontal, veja que ela não é horizontal, ela levemente aqui, tá, dá uma inclinada. Isso aqui é y igual a 1,01 elevado a x. Então veja, quanto mais próximo de 1 você tiver, mais deitada essa curva está. Certo? Depois você tem y igual a 2 elevado a x. Depois y igual a 5 elevado a x. E essa aqui é y igual a 10 elevado a x. Então, veja, conforme a minha base vai aumentando, tá, de 1,01 para 2, para 5, para 10, mais inclinada, mais rápido essa curva cresce. Tá? Quando eu estou aqui próximo de 1, eu tenho uma curva basicamente na horizontal, aí depois ela começa a se erguer, tá? E vai adotando esse comportamento. Essa que está quase na horizontal aqui, ela também vai crescer, só que eu vou precisar de uma janela bem maior para conseguir observar esse mesmo comportamento das outras. Tá? Então aqui nessa proximidade aqui, entre menos 3,5 e 3,5, ela é praticamente constante. Observe o seguinte, se eu quiser a reta tangente a essa curva, a essas curvas nesse ponto aqui, para essa reta que é o gráfico de 1,01 elevado a x, eu vou ter quase a mesma coisa do gráfico. Tá? Para 2 elevado a x, aí a minha reta tangente já vai ser uma coisa assim nessa direção. Aqui, para a reta quase horizontal, eu tenho derivada quase zero. Para esse outro aqui, eu tenho uma derivada um pouco maior. Para a curva vermelha aqui do 5 elevado a x, aí eu já tenho uma inclinação um pouco maior. Para 10 elevado a x, outra inclinação maior. Tá certo? Então veja que o valor da derivada dessas funções aí, nesse ponto, vai aumentando. Aqui eu tenho uma coisa próxima de zero, aqui é uma coisa maior, aqui é outra coisa maior, outra coisa maior. Tá? Porque o coeficiente angular da reta tangente vai medir justamente essa inclinação que eu estou mostrando aí. Então, em algum momento, você deve ter uma base que te dá o coeficiente angular da reta tangente aqui nesse ponto igual a 1. Tá? Eu vou dizer que esse número, essa base, eu vou chamar ela de E. O que é E? E é uma base que torna
reta tangente em x igual a zero, a reta tangente com coeficiente angular tá certo? Então essa base especial, que é um número irracional, que é aproximadamente 2,78, tá? Tem mais um bocado de casa decimal aí para sempre. Então essa base é uma base particular que facilita bastante as contas e tem uma propriedade bastante interessante. Quando eu faço a função exponencial com essa base E, então, quando eu trato da função exponencial e elevado a x, a derivada dessa função é bem particular. É a própria e elevado a x. Tá certo? Então, calcular derivada de função exponencial é a coisa mais tranquila que tem. É a própria função exponencial. Tá? Então, aqui você tem um exemplo de uma função. Essa aqui é 0,5 elevado a x. Tá? Só para mostrar como é que fica o gráfico da função quando a base é menor do que 1. Fica uma base decrescente, ou uma função decrescente. Tá certo? Muito bem. Então, dada a função exponencial, isso aqui é uma função exponencial, você tem o inverso da função exponencial, que é a chamada função logaritmo. Então, logaritmo de x na base A. Essa base aqui é a mesma base dessa aqui. Tá? Então, o que é um logaritmo? Um logaritmo é um expoente. Quando você diz que y é igual ao logaritmo de x na base A, isso significa que A elevado a y é x. Tá? Então, o gráfico dessa função, ela fica essa curva aqui, que é a curva gráfico da função exponencial rebatida aqui. Tá? Então, ela tem um comportamento muito semelhante, só que virado para o outro lado. Então, quando você está trabalhando com função logaritmo, também é adequado que você procure uma base que facilite suas contas. Tá? Então, como a gente está adotando a base E, aqui no caso da função exponencial, a função logaritmo que a gente vai usar é a função de base E. Então, logaritmo de x nessa base E, a gente tem até uma notação diferente, que é o logaritmo natural. Então, o logaritmo natural de x é nada mais do que o logaritmo de x na base E. Certo? O que isso significa? Se você tem y igual ao logaritmo natural de x, E elevado a y tem que ser igual a x. E aí, nesse caso, usando essa base para a função logaritmo, quando você calcula a derivada, isso é a função 1 sobre x. Tá legal? É isso aí. Então, derivada de função exponencial na base E é a própria função exponencial, e derivada de função logaritmo na base E, ou logaritmo natural, é 1 sobre x. Tá? Nas próximas aulas a gente vai complicar um pouco mais isso aí, mas por enquanto é o que você precisa saber. Tá legal? Um abraço.